Paz do Senhor, meus queridos. Quero falar um pouco hoje sobre Êxodo capítulo 15, versículo 26, uma meditação aqui a respeito do que a Bíblia fala. Vai falando assim a palavra de Deus. Em Êxodo capítulo de número 15, versículo 26, vemos que Israel recebeu um importante conselho para ouvir a voz do Senhor. Se ouvires atento à voz do Senhor, o teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus estatutos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades pus sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara. Aqui está a palavra de Deus falando sobre ouvir a voz do Senhor. Quando a Bíblia fala para ouvir a voz do Senhor, isso aqui abrange em todos os sentidos da vida de alguém que fala que é de Deus. Então aqui, a palavra de Deus, ela está falando para nós que se ouvirmos a voz do Senhor, se atentarmos para a voz do Senhor, crendo que Ele é o Senhor que fala conosco, porque está falando que vemos que Israel recebeu o importante conselho para ouvir a voz do Senhor. Então, se ouvirmos a voz do Senhor atentamente e guardar os seus mandamentos, seus estatutos ou a sua lei, Deus está falando com Israel. Então disse a Bíblia que Deus fala que se nós, nesse sentido aqui, vamos abranger nós hoje, porque essa palavra está falando o poder da voz de Deus, e depois está falando se ouvirmos a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos. Aí Deus diz assim: se vocês fizerem isso, Israel, então eu, Senhor teu Deus, não vou permitir, não vou lançar enfermidade em vocês que eu lancei sobre o Egito. Por que Deus lançou enfermidade no Egito? Porque Deus falou com o povo e ele não aceitou, principalmente com o rei Faraó. Quando Deus falou com o Faraó, através de Arão e Moisés, ele disse: mas quem é o Senhor para que eu ouça? Eu não conheço Deus, não sei quem Deus é, então eu não vou ouvir Deus. E aí então a Bíblia mostra que Deus chicoteou eles sem dó e sem piedade, porque ele desafiou a Deus. E quando o homem desafia a Deus, ele só tem a perder, porque o chicote de Deus, ele pega os rebeldes sem dó. É isso mesmo que você está ouvindo. Deus castiga os rebeldes sem dó. Então aqui a Bíblia está falando que se nós ouvirmos a voz do Senhor e atentarmos para a sua voz, aquilo que o Senhor fala conosco, então o Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai agradar de nós e ele vai nos proteger, não deixar as pragas que ele lança sobre os rebeldes alcançar nós. Mas e se alcançar? Se alcançar, alcançou. Ninguém tem como discutir aquilo que Deus faz. Porque no meio de alguns que temem ao Senhor, tem centenas deles que não temem. E por causa de um ou outro, apanha. Nesse caso aqui, por causa de um, outros vai receber o mesmo castigo. Mas aqui para Israel, Deus falou que se Israel atentasse para a sua voz, ouvir a sua voz, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, então Deus disse: eu não vou lançar sobre vocês a praga que eu lancei sobre o Egito. Por quê? Porque eu sou o Senhor que sara, ou o Senhor que te sara, ou o Senhor que te protege da praga.
porque eu mando a praga. Mas se você ouvir a minha voz, guardar o meu mandamento, a minha lei, então eu vou não permitir que a praga pega em vocês. Entende o que a Bíblia diz? É isso que Deus está falando com Israel. Israel, ele ouviu a voz de Deus sempre, mas sempre Israel, ele então rebeliava contra Deus. Então ele diz: se fizer o que é reto diante dos seus olhos, olha aí, inclinares os teus ouvidos aos meus estatutos e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porá sobre ti, que pus sobre o Egito. Então, Deus está falando que se o povo que é dele, no caso aqui era para Israel, mas vamos pegar no nosso dia um pouquinho aqui. Se Deus falou com Israel naquele tempo, então como hoje a igreja, ela veio na memória de Deus, e aí Deus agora atenta para a igreja como atentava para Israel. Então isso aqui, querendo ou não, isso aqui vai vir para a igreja. Vai vir para a igreja. Por quê? Porque hoje nós somos a igreja que se representa como se fosse Israel. E aqui Deus está falando que se o povo ouvir, se atentar, der ouvido, se obedecer, diante dos olhos do Senhor, inclinar os teus ouvidos à sua voz, então as enfermidades que Deus permitiu para o Egito não alcançará Israel. Ou, para nossos dias, a enfermidade que vem para algumas pessoas, porque são rebeldes, aqueles que estão na presença de Deus, pode ser que Deus o livrará da praga. Eu não vou falar que isso aqui vai abranger para todas as pessoas. Não vai. Porque não é todas as pessoas que estão baseadas naquilo que a palavra de Deus ensina. Não é. Porque nos nossos dias tem muita gente brincando com a Bíblia, brincando com a palavra de Deus, brincando com o nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo e com a palavra. Então, por causa disso, pode ser que a enfermidade alcança muita gente, a praga alcança muita gente. A enfermidade alcança sim, mas vamos fazer uma colocação que, como a Bíblia diz, que Deus diz que não deixaria a enfermidade que ele colocou no Egito, no Israel. Então eu não posso te garantir que Deus vai fazer isso nos nossos dias, por causa da rebeldia do povo. Deus pode dar livramento para muita gente, pode. Porque não é todo mundo que vive no relaxo, mas muita gente nos nossos dias, porque eu não gostaria de falar nada disso, mas como o mundo inteiro vê o relaxo que as pessoas estão fazendo no nome de Jesus, então a gente já é obrigado a apresentar, porque o povo já está vendo o escândalo. Então é necessário que a gente possa falar sem querer, mas o povo já está vendo os escândalos. Então, por causa disso, muitos são alcançados com a praga. Talvez o Senhor pode livrar muito daqueles que ainda são piedosos, no sentido de que tem temor de Deus, que ama a Deus, que se humilha diante de Deus, que chora, que clama, como a Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei. Deus pode usar de misericórdia ainda nessa geração e guardar muita gente. Não vou falar que Deus vai guardar todos, mas muita gente Jesus guarda, porque Ele é misericordioso e Ele é o Senhor que sara, o Senhor que nos liberta, o Senhor que nos cura. Então Ele ainda pode usar de amor, de bondade e nos guardar de muitas enfermidades. Tá certo? Meu abraço e até o próximo vídeo.